Olá, querido, que a graça e a paz de Cristo seja com você. Convido a você nesse momento a dar um pouco de atenção ao que tenho a lhe falar. Pretendo louvar o Senhor junto com você e também compartilhar um pouco da palavra de Deus. Vamos orar, pedir a direção do Pai e em seguida vamos louvar o Senhor com um cântico ao único. Ele é o único digno de receber todo louvor, toda adoração. Oremos. Senhor Deus, Pai bendito e amado, graças te damos, Senhor, por mais um dia. Graças te damos, Senhor Deus, pela salvação que nos concedeste em Cristo Jesus, pelo perdão dos nossos pecados e pela liberdade de poder falar contigo, de poder entrar na tua presença, Senhor, com confiança, sabendo que o Senhor nos ouve, sabendo que o Senhor está conosco, mesmo às vezes enfrentando dificuldades, pois sabemos que enquanto estivermos no mundo, nós enfrentaremos, ó Deus, dificuldades. Por isso, Deus, renova a nossa fé a cada dia, renova a nossa esperança, nossa confiança em Ti, que nada nem ninguém neste mundo venha roubar a segurança que o Teu Espírito nos concede, de ter a convicção de que estás conosco. E neste momento nós te suplicamos, nos conduza, nos direcione, neste momento de reflexão, de louvor, pois Tu és digno de toda honra e de toda glória. Em nome de Jesus, nós assim oramos e agradecemos. Amém. Que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele damos louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus consagramos todo nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti. Eu consagro todo o meu ser a
toda a nossa vida, todo o nosso ser deve ser consagrado ao Senhor, nossos sonhos, nossas expectativas, tudo, porque sem Ele nada podemos fazer. Querido, hoje eu vou fazer algo diferente do que eu costumo realmente fazer. Normalmente eu escolho um texto, leio e procuro extrair o máximo possível da mensagem contida nele. Hoje eu vou fazer aqui uma espécie de uma narrativa bíblica. Eu espero que abençoe a sua vida, espero que você ouça do início ao fim e depois, se você gostou, se foi importante para a sua vida, faça um comentário ou deixe um like aí só para eu saber se valeu a pena fazer isso que escolhi fazer hoje, diferente do que normalmente tenho feito, tá certo? E a nossa narrativa hoje vai ser baseado na vida do grande rei Salomão. Muito bem. E a gente pode ter como tema a decadência de Israel por conta do pecado do rei Salomão. Isso mesmo. Israel, que estava muito bem durante o período em que Salomão estava andando corretamente nos caminhos do Senhor, e Israel desfrutava de paz, de prosperidade, gozava de felicidade, né? Mas, infelizmente, Salomão, como a Bíblia nos conta, ele não terminou bem como o seu pai Davi. E hoje eu quero lhe chamar a atenção para este fator de muita importância na vida de um povo. E na verdade, esse fator importante, ele tem a ver exatamente com o que um líder decide ser, o que um líder decide fazer, tá certo? No caso, é a garantia do sucesso ou o fracasso de uma nação em detrimento da conduta de um líder. O que um líder escolhido por Deus decide fazer vai definir o futuro desta nação, desse povo que é conduzido por este líder. Isso se aplica tanto para uma igreja, como se aplica para uma nação, para um município, para um estado. Não importa. O importante é que cada pessoa escolhida para liderar, pode ter certeza, biblicamente falando, ela é uma pessoa a serviço de Deus, em prol do povo. Mas o nosso caso aqui não se trata apenas de um povo que temia a Deus. Nós estamos falando de um homem que era um governo, o rei, que governava essa nação e que decretava o que esse povo deveria ser e fazer. Lógico, tudo deveria estar rigorosamente dentro dos propósitos de Deus. Para tanto, nós bem conhecemos, né, a história de Salomão, como tudo começou. Salomão era um dos filhos do rei Davi, filho esse que foi gerado daquela Batseba, né? Batseba, que era a esposa do Urias, isso mesmo, daquele caso polêmico que Davi se envolveu com ela e mandou que o seu esposo fosse morto na guerra, na intenção de encobrir o erro, mas diante do Senhor ninguém faz nada encoberto e se mantém impune. O erro de Davi foi relatado e ele teve que pagar um duro preço por conta disso. Mas Davi tinha algo de muito positivo diante de Deus. Davi pecava como todos nós pecamos, mas Davi nunca abandonou o Senhor. Davi nunca cometeu idolatria, isto é, se prostrar diante de outros seres que não fosse o Senhor. Davi nunca trocou Deus por adoração à imagem, a ídolo, a nada. Davi era fiel ao Senhor nesse aspecto e morreu sendo fiel, ao passo que o seu filho, grande rei Salomão, não fez. A Bíblia diz que logo depois, antes da morte de Davi, Davi o decretou como rei. E quem fazia a consagração, obviamente, era o sacerdote. E o rei Salomão foi declarado rei enquanto o seu irmão Ananias
Adonias queria reinar, né, sem a concordância do pai, isto é, também sem os propósitos de Deus. Mas o propósito de Deus era que Salomão reinasse. Então Salomão, logo que começa a reinar, ele conversa com Deus, não é isso? Salomão conversa com Deus e pede a Deus, aliás, diante da proposta que Deus lhe faz, dizendo para ele que daria tudo o que ele lhe pedisse, Salomão sabiamente pede a Deus que lhe dê sabedoria para governar o povo, para julgar o povo de maneira correta. E a Bíblia diz que Deus se agradou tanto do pedido de Salomão, isso está lá registrado no capítulo 4 de 1 Reis, se você quiser comparar, quiser pesquisar, quiser analisar, verificar, 1 Reis, capítulo 4. Então, Deus se agradou tanto do pedido de Salomão que deu a ele não só sabedoria, como nunca ninguém na terra teve sabedoria igual a ele, tá certo? Como também deu riqueza. Então, nós estamos falando de um homem que foi considerado o homem mais sábio e mais rico do mundo, de todas as épocas. Não se sabe se o homem mais rico de hoje tinha a fortuna que o rei Salomão tinha naquela época. Não sei. Só sei que no seu contexto, até Cristo, nunca houve homem tão rico e tão sábio como Salomão. E sábio como ele, eu acho que hoje não existe. Então o homem chamou a atenção de todas as nações vizinhas, como nós bem conhecemos. Como já disse, nós podemos ver isso claramente a partir do capítulo 4 de 1 Reis, que vai até o capítulo 10. Analisando a história do rei, que começa nesse capítulo 4, o rei, e vai até o capítulo 10, ficamos fascinados com a sua desenvoltura e progresso no seu reinado. Era uma coisa fantástica, o homem atraía a atenção, a simpatia de todos, e todos o presenteava e acrescentava cada vez mais a sua riqueza. E Salomão então passou a ser um destaque no mundo inteiro. Até aí estava tudo bem. Salomão servia o Senhor com fidelidade, mas Salomão começou a ficar velho, diz a Bíblia, e infelizmente começou a fechar os olhos para aquilo que Deus tinha combinado com ele, porque Deus fazia aliança com esses homens. Um rei não era simplesmente um governador. Um rei era um líder do povo, era como se fosse um pastor, que tinha a responsabilidade de cuidar do povo. Por isso, falei antes, o futuro de uma nação dependia de uma boa conduta do seu rei, do seu regente, do seu governo. Então, se o rei fosse uma pessoa boa, uma pessoa prudente, temente a Deus, zelosa pelos preceitos do Senhor, com certeza o povo ia bem. Então Salomão, a princípio, começou muito bem e cresceu. Mas Salomão se iludiu com tanto poder, com tanto benefício, a seu favor. Ele achou que poderia abraçar o mundo inteiro, e tomou para si mulheres de todas as nações, de todos os povos. A Bíblia diz que ele teve 1000 mulheres. Então vamos imaginar, para que um homem com 1000 mulheres, 300 mulheres princesas e 700 concubinas. Então, assim, era uma coisa de louco. E foi exatamente essa multidão de mulheres que desviaram o pensamento de Salomão para se afastar do Senhor e servir a deuses estranhos. Infelizmente, isso acontece no capítulo 11, de 1 Reis, diz que Salomão construiu o altar e adorou a deuses pagãos como Astarote, deusa dos sidonitas, dos sidônios, a Milcom, abominação dos amonitas, e a Camus, abominação dos moabitas. E ele não só ficou por aí, ele fez altares para todos os outros deuses que suas mulheres costumavam adorar e se inclinou e seguiu a todos eles. A Bíblia deixa isso muito claro para a gente, nesse capítulo 11.
Então Salomão se perdeu-se totalmente diante daquilo que Deus lhe prometera fazer, né? Deus tinha feito uma aliança com o seu pai Davi, de que iria perpetuar mesmo, o reino dele para todo sempre, né? Nunca faltaria alguém da raiz de Davi, da linhagem de Davi, que se assentasse no reino de Israel. E Davi, ele conseguiu honrar o Senhor até a sua morte, servindo somente a Deus. Mas Salomão, infelizmente, na sua velhice, abandona o Senhor e por isso quebra esta aliança que um dia o Senhor estabeleceu com o seu pai Davi. Infelizmente, Salomão não teve condições de honrar esta promessa, né, que havia, esse elo, essa aliança que havia entre Deus e a sua linhagem. Vejamos o que diz o versículo 11 deste mesmo capítulo 11. Então disse o Senhor, visto que agiste assim e não guardaste a minha aliança e os meus estatutos que te ordenei, certamente tirarei de ti este reino e o darei ao teu servo. Olha que tristeza. Depois de tudo que Salomão fez, né, de entristecer o Senhor, de provocar a ira do Senhor, fazendo altar para deuses estranhos, deuses mortos que não existem, apenas na fantasia da cabeça do povo, deixou de servir unicamente ao Senhor, quebrou a aliança que havia entre Deus e a sua descendência. Deus disse que tiraria o reino dele e daria a um servo seu, coisa que não era comum acontecer, né? Normalmente o certo era o filho de Salomão continuar no trono, né? Porque é assim que Deus tinha prometido a Davi. No entanto, Deus disse que não faria isso enquanto ele vivesse, por amor a Davi e a Israel. E também não iria tirar, por conta do amor a Davi e ao seu povo, não ia tirar o reino dele totalmente. Mas a maior parte do reino ele ia entregar a outro. E o pior, era um servo, não era um filho dele. E exatamente como aconteceu. Chegando no capítulo 12, após a morte de Salomão, dá-se início à decadência do povo, que viveu 40 anos de pleno gozo e felicidade, né, com o reinado de Salomão, um reino de paz, não havia guerra, não havia inimigos, todos eram aliados dele, então estava tudo bem. Mas porque Salomão se desviou do Senhor, então Deus dá um ponto final nesse sossego ao povo dele, infelizmente. Então o reino é dividido, duas tribos, que é a tribo de Judá e Benjamim, segue Roboão, filho de Salomão, filho do rei, tá certo? E as outras 10 tribos seguem um servo de Salomão, que era Jeroboão. Ele não era da linhagem real, mas Deus entregou a maior parte do reino de Israel em suas mãos, como havia dito, né? Por conta do pecado de Salomão. Então, 10 tribos, que ficou sendo conhecida como o reino de Israel, ficou com Jeroboão. E as duas tribos, Judá e Benjamim, ficou conhecido como o reino de Judá, o reino norte e o reino sul. Então assim ficou. Mas o que acontece? As duas tribos, de certa forma, se tornaram inimigas, né, por conta dessa divisão. Então, o desprezo do rei Roboão, há um clamor do povo que se sentia prejudicado pelos tributos cobrados, altos tributo cobrado por Salomão, fez com que o povo o rejeitasse como seu rei. Não quiseram servi-lo, porque assim que o Roboão assumiu o reinado no lugar de seu pai, o povo que estava há tempo sofrendo com os altos impostos cobrados pelo rei Salomão, chegou para ele e pediu que ele amenizasse, né, um pouco e aliviasse a carga sobre eles. Porque para que um reino
continuasse sendo forte, sendo bem abastecido, dependia muito, né, do que os súditos iriam fazer, né, trabalhar, prestar serviço e arcar com os seus impostos e tudo mais, que era muito normal naquela época, como é até hoje, né? Tudo que a gente compra hoje no mercado, a gente paga um imposto, né, por aquilo que a gente compra. E é assim que se mantém, né, as nossas autoridades governamentais. Não é diferente daquela época, certo? Então, mas o povo achou que Salomão estava cobrando alto demais e pediu então que o filho Roboão, sucessor do seu pai, baixasse um pouco esses tributos. Ele, infelizmente, não ouviu o conselho dos anciãos, que aconselharam ele a dar ouvido ao povo para que mantesse o povo ao seu serviço, e ele, infelizmente, foi dar ouvido a um grupo de jovens que cresceram junto com ele, aos amigos, né, da sua faixa etária de idade, que aconselharam ele a ser mais duro ainda do que o seu pai Salomão. A ponto de dizer, se vocês estão reclamando, em outras palavras, de que o meu pai foi pesado com vocês, o meu dedo mindinho é mais grosso do que a cintura do meu pai. Isso quer dizer, eu vou pegar muito mais pesado com vocês. Então ficou mais difícil. O povo não quis querer negócio com um cara desse. A maior parte deixou-lo e foram exatamente escolher Jeroboão para segui-lo. E assim foi dividido o reino. Infelizmente, Jeroboão teve essa oportunidade dada por Deus, porque um profeta o encontrou um certo dia que ele fugiu, né, de Jerusalém com medo de Salomão, né, e fugiu, foi para o Egito, mas já tinha uma promessa sobre ele, profética, de que ele iria reinar. Infelizmente, ele não honrou essa oportunidade que Deus lhe deu. E a primeira loucura que o Jeroboão fez foi construir 2 bezerros de ouro e colocar diante do povo e dizer para o povo que não fosse mais para Jerusalém adorar a Deus, porque aqueles bezerros que ele havia feito era agora o Deus deles, que tinha tirado eles da terra do Egito. Vejamos o que diz aqui esse versículo 28 no capítulo 12. Ó Israel, já chega de subires a Jerusalém. Aqui estão os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. É evidente que eu peguei só uma parte do versículo, né? Então, infelizmente, o Jeroboão não teve capacidade de honrar a Deus, não considerou a oportunidade que Deus lhe deu e com medo de perder o reinado, porque pensou ele, agora o povo vão para Jerusalém para adorar e por lá mesmo vão seguir a Roboão. Para que eles não vá, eu vou fazer aqui, eu vou dar meu jeito. Aí fez lá 2 bezerros de ouro, 2 altares, lá por onde ele habitava, e queimava incenso diante desses altares e ordenou ao povo que adorassem também. Então, queridos, a gente pode ver o que aqui? Pode ver o que aqui? Que a insensatez de Jeroboão de abandonar o Senhor e de induzir o povo ao mesmo erro os coloca em situação desastrosa, como nos relata as Escrituras em 1 Reis 14, 15 e 16. Vamos ler aqui o que diz. O Senhor ferirá Israel como se agita a cana nas águas. Ele arrancará Israel desta boa terra que deu a seus pais e o espalhará para além do rio, porque fizeram seus postes sagrados, provocaram a ira do Senhor. Ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e que fez Israel cometer. Olha que dificuldade, olha que tristeza. O povo que estava vivendo em uma vida confortável, agradável, na presença do Senhor, agora estão sendo ameaçadas, estão, melhor, decretadas a se espalharem pelo mundo, porque além do rio, o rio que separava, né, essa nação era o Rio Jordão, né, que eles atravessaram para possuir
a terra que Deus havia prometido a Abraão. E se eles voltassem de novo passando por esse rio, eles obviamente estavam fora, né, das terras que o Senhor os tinha dado. E essa era a promessa de Deus. Infelizmente, em razão de Israel estar afastado do Senhor, cometendo idolatria, mas isso se deu por conta do pecado do líder. Começou com Salomão. Salomão começou a errar. E, infelizmente, o erro de Salomão abriu brechas para que tudo isso acontecesse. Então a gente pode ver, querido, aqui, como é complicado e como é de tão grande responsabilidade a vida de um líder, principalmente um líder espiritual. Alguém que Deus levanta, que Deus chama e coloca-o diante do seu povo. Porque por mais que nós vivamos em um contexto em que as pessoas têm por si, dada por Deus, sabedoria para interpretar as Escrituras e conhecer os desígnios de Deus, sempre haverá necessidade de uma liderança para um grupo, porque senão o grupo se dispersa, vira bagunça. Então, se esse líder for um líder bem intencionado, se for um líder temente a Deus e que zele pelos estatutos do Senhor, pelos mandamentos do Senhor, pelos preceitos do Senhor, esse povo com certeza estará bem. Porém, se esse líder tropeçar e se desviar dos propósitos de Deus, pode ter certeza que esse grupo está correndo sério risco, porque é muito comum o grupo seguir os seus líderes. Então, a gente vê aí a grande responsabilidade que é liderar o povo, em todos os sentidos, mas principalmente no aspecto espiritual. No capítulo 14, 21 a 31, a Bíblia relata a impiedade de Roboão, o rei, né, o rei de Judá, filho de Salomão, que ficou com as duas tribos, Judá e Benjamim. Então ele foi um rei impiedoso, duro demais, e que infelizmente não soube conduzir o povo no temor de Deus. E o povo pecou, Judá peca, provoca a ira de Deus. E por isso sofre as consequências, né? Consequência desse ato. O rei do Egito, ou melhor, o Egito, né, na pessoa do seu rei, que antes era amigo, né, aliado de Salomão, de Jerusalém, agora se levanta contra Israel, contra Judá, no caso aqui, né, Judá e Benjamim, invade Jerusalém, porque Judá e Benjamim ficaram em Jerusalém, na capital. Então, eles eram os responsáveis pela segurança do templo, do tesouro, e tudo que pertencia ao povo, né, o povo de Deus. Jeroboão, muito embora tivesse ficado com a maior parte do povo, mas foram embora praticamente sem, né, as riquezas do reino, né, sem os tesouros do templo, eles não tinham nada disso. Então, o Egito, que agora se levanta como inimigo e invade Jerusalém e saqueia todo o tesouro do templo e deixa o reino em apuros, sendo obrigado o Roboão a fazer escudo de bronze e dar aos guardas, né, do palácio, né, porque antes eles tinham escudo de ouro, mas o Egito invade e leva tudo isso, agora eles são obrigados a usar escudos de bronze, e ainda por cima tendo que guardar sempre, com medo de perder outra vez. Usava quando necessário, mas logo assim se recolhiam. Daí por diante o povo segue em uma verdadeira gangorra da vida, né? com muito mais reis ruim do que bom aos olhos de Deus, isto é, muito mais reis fazendo coisa errada aos olhos de Deus, se levantando. Esses reis normalmente reinavam por pouco tempo, mas eram tudo coisa ruim mesmo. E era 5 reis que era ruim para um bom, 6 reis ruins. Vou falar uma conta assim, mas é mais ou menos isso. A quantidade de reis que era mau era grande, porém a quantidade de reis que era bom, que temiam a Deus, era pouquíssima. Então o povo estava sempre naquele sobe e desce,
sempre naquele vai e vem. Ora estavam bem com Deus, ora estavam afastados de Deus, ora estavam idolatrando, ora estavam se prostituindo, fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. E, infelizmente, parece que isso durou até os tempos de Jesus, né? A gente hoje não sabe, tem pouco conhecimento. Israel não tem mais, né, essa mesma cultura que tinha antes, né? Não tinha esse mesmo regime que tinha antes, mas hoje vive, né, lá de um contexto totalmente diferente, mas ainda aguardando, né, essa restauração do reino de Israel, que tanto eles esperavam acontecer com a chegada do Messias. Jesus veio, eles não aceitaram como Messias, Jesus veio à terra, morreu pelos pecadores, voltou para o céu, e eles continuam aguardando a restauração do seu reino através do Messias. Mas o que a história conta para nós é que esse povo, infelizmente, nunca mais conseguiram se estabelecer, a ponto de um reino chegar praticamente a ser eximado, como o reino de Israel, né? E a gente percebe coisas terríveis aconteceram, né, por conta dessa desobediência, por conta desse desvio de conduta. Nós vimos aqui no capítulo 14, versículos 15 e 16, que o povo, no caso de Israel, né, foi decretado por Deus que eles seriam espalhados, né, pela terra, por conta do pecado de Jeroboão. Não só pecou, mas que fez com que o povo também pecasse. Por isso, queridos, nós precisamos analisar muito bem a quem estamos seguindo. Quem é o líder que está à nossa frente? O que ele faz? De acordo com a palavra de Deus. Não é que a gente vá levantar perseguições aos nossos líderes, mas ficar atento é muito bom. E não acreditar em todos que se levantam como líder, né, dizendo ser porta-voz do Senhor, porque muitas das vezes levam as pessoas a seguirem por caminhos que não fora caminho escolhido por Deus. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus e que nós possamos ser fiéis ao Senhor, principalmente líder. Saiba honrar a oportunidade que Deus lhe dá de conduzir o seu povo, sabendo que temos que dar conta de cada um diante do Senhor, conforme está lá em Hebreus capítulo 13, versículo 17. Nós temos que dar conta. Eles vão seguir aquilo que nós normalmente vamos ensinar. Alguns possam não dar atenção, mas outros vão. Então, fica aí, né, esse alerta para todos que são líder, para todos que têm essa missão de orientar o povo, de conduzir o povo, em todos os sentidos, tanto espiritual como governamental, em todos os sentidos da vida. É uma grande responsabilidade e Deus vai nos chamar para prestar conta naquele grande dia. Que o Senhor nos abençoe e o Senhor nos dê temor, nos dê sabedoria para andarmos sempre dentro dos seus propósitos e conduzir pessoas a andar também nos seus propósitos, em nome de Jesus.